E aí, literários, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao podcast O Olhar da Cotovia. Esse é o nosso primeiro episódio do programa e conto com vocês para tornar esse podcast inesquecível e para aprendermos juntos sobre literatura e muitas outras coisas relacionadas a ela. Eu sou Clériston e comigo estão as minhas comentaristas parceiras Beatriz, Júlia e Sofia. Juntos, nós somos estudantes de letras da Faculdade de São Bernardo do Campo. Eu sou Sofia e serei uma das comentaristas do podcast. Oi, eu sou a Beatriz e eu também sou uma das comentaristas do podcast. Eu vou estar falando sobre alguns temas discutidos junto com o pessoal aqui. E prazer, eu sou a Júlia e eu vou estar feliz em compartilhar esse período com vocês no podcast. Com certeza, sim, e com certeza vocês já devem ter ouvido, caro indivíduo que está ouvindo o nosso podcast agora, o poema No Meio do Caminho. Ou se já não leu ele, já deve ter ouvido falar em algum lugar. Poema de Carlos Drummond de Andrade, que... Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque esse poema é o assunto de hoje. Caso você não tenha ouvido, nós vamos falar ele agora, pois ele é muito importante para a literatura em geral. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, esse poema de Drummond foi publicado em 1928 na revista Antropofagia, no auge do movimento modernista do Brasil. Quando ele foi publicado, causou um certo repúdio e trouxe consigo uma série de críticas. Sim, como teve. Uma das principais razões é porque Drummond quebrou com a tradição que estava presente na época, que era o parnasianismo. Ao invés de utilizar palavras mais complexas e uma estrutura de poema com rimas e versos metrificados, isto é, um rigor formal, elaborou um poema mais simples. Mas seria um grande equívoco dizermos que é um poema fraco em significação. Com certeza. Com toda certeza, o poema é carregado de sentidos que vão além das palavras simples e coloquiais. É a junção de tudo, da escolha, da repetição das palavras, dessas inversões, que torna esse poema um marco para o modernismo brasileiro. Sim, no poema o eu lírico repete, como vocês perceberam, exaustivamente o fato de ter uma pedra no caminho dele, para dar ênfase ao acontecimento que foi muito marcante em sua vida. Você deve estar pensando, que diabo seria essa pedra? Olha, eu acho, posso estar viajando, mas eu acho que essa pedra é hipotética, metafórica. Não precisa ser uma pedra em si. Mas uma outra coisa, é porque a gente costuma enxergar o óbvio antes daquilo mais abstrato. Podem ter certeza que existe muita coisa por trás de um poema. O que vocês acham? Com certeza. Na minha visão, essa pedra que é trazida aqui no poema não é uma pedra literal, mas a representação de um obstáculo. É uma coisa que muitas vezes aparece para atrapalhar a gente no caminho da vida, mas que com foco e persistência pode ser vencido. A pedra, lógico, é uma coisa que incomoda, que atrapalha, mas não se torna um obstáculo tão grande e tão invencível quando a gente olha de um modo diferente. É aquela coisa, né? Vai de cada um de nós, ver o copo meio cheio ou meio vazio, enxergar a pedra como obstáculo ou também como impulso. Olha, eu também acho ser algo muito parecido com isso, mas eu acredito que junto com representar um obstáculo, ela também representa como tal obstáculo pode se tornar algo tão exageradamente extraordinário na nossa visão, quando na verdade pode ser algo facilmente resolvido. Não é uma pedra que vai destruir sua vida, é só uma simples pedra. É o famoso bicho de 7 cabeças, que nós vemos como um problema terrível, mas que é isso apenas quando, em nossa visão, pois na prática é muito simples. Pois é. E também veja como a própria representação da vida. Se pararmos para pensar e analisar, todo mundo já passou ou irá passar por isso. Em nossa jornada, iremos nos deparar com uma pedra chata, complicada de ser removida. Por isso, o certo seria buscar uma solução para eliminá-la. E quando resolvemos esse problema, ou melhor, removemos essa pedra no nosso caminho,
nós sempre vamos olhar para trás e lembrar dela. A pedra estará na sua vida, seja no presente, passado e também estará no futuro, porque um problema nunca para de acontecer, né? E vamos recordar dela uma forma de superá-la se for no nosso passado ou no presente. Sim. Uma outra análise que podemos fazer é que essa pedra é o próprio eu lírico. Depois dessa longa jornada da vida, ele percebeu que o obstáculo era ele mesmo, por isso que quando ele deixou de ser a pedra, esse momento marcou, pois as coisas começaram a mudar, a fazer mais sentido. Ele largou o cansaço e o esgotamento da vida para atravessar essa jornada de uma maneira mais leve, como um papel. Por isso que naquela brincadeira de pedra, papel e tesoura, que o papel derrota a pedra, é por isso. Uma vida leve e saudável é preciso para a gente se livrar das pedras que querem nos derrubar a todo instante. Sim, eu concordo também, e tanto que você pode ver como que pessoas na vida no geral podem ter reações diferentes para uma pedra. Tem muitas pessoas que quando vem essa tal pedra acabam por querer, né, reclamar até desistir. Muita gente reclama quando pode simplesmente mover a pedra de lugar para lugar, não é? Um poema meio simples, mas não é assim. Vou ver o quanto é complexo, o quanto a gente vê nas entrelinhas. Pode ter uma crítica profunda, né? Até porque nessa questão do parnasianismo, os próprios parnasianos também podem ser vistos como uma pedra, né? No caminho para a inovação, porque estava no começo da modernidade, né? No movimento modernista aqui no Brasil, e o pessoal que era parnasiano, que costumava escrever daquela forma ainda simples, amor e tudo, estavam presos ainda a esse passado. Sim. E Drummond veio com essa quebra, né? Sim, estava muito em conservadores, muito mais nesse sentido, e aí quebrou, inovou, revolucionou, para assim dizer. Pode até dizer assim, que ele quis quebrar. Porque a gente tem que seguir os clássicos, a gente pode ser algo a mais. Assim, ser simples, mas ser complexo. Assim, quebrar. Vamos deixar de olhar o passado, para quê? Sim. Provou também que um poema simples pode ser muito complexo também. Essa pedra, né, pode trazer várias significações, né? Isso depende da pessoa para pessoa, né? Que se você perceber no mundo real, essa pedra, na perspectiva de uma pessoa, ela pode ter uma diferente reação diante dela. Ela pode se reclamar ou se desesperar diante dela, ou ela só olha a pedra e volta para trás e desiste de tentar enfrentar essa pedra no caminho dela. Tratar como uma pedra um monstro de 5 cabeças, não é? E tem até outros que desviam da pedra ou assim, traçam outro caminho, mas não que desistem, mas trazem outro, já que nesse mundo cheio de possibilidades não há, tem vários caminhos para gente seguir. E tem outros que não pode chutar essa pedra para chutar a pedra e continuar o caminho. E até esse sentido de chutar essa pedra tem um significado também. Né? Acredito que é o de progredir na vida, né? Sim, com certeza. Dá para, por exemplo, associar isso na época, né, que a gente acabou de sair praticamente do Covid, né, do Covid-19, e como que foi literalmente uma pedra no meio do caminho da sociedade, da humanidade no geral. A gente tá, né, nesse auge de tecnologia e tudo, trabalho, essas coisas, e o Covid parou, digamos assim, né, muita gente, mas em compensação teve outras pessoas também que levaram isso como impulso, uma forma de vida que segue. Sim. A gente tem uma vida depois disso. A gente está no auge, né, nós ainda continuamos uma revolução industrial, né, a gente aprende isso, e que como que essa tal revolução influenciou em toda essa quebra que foi o Covid, como que virou o mundo de ponta cabeça. E percebe que uma dessas pedras foi que as pessoas tiveram dificuldade de ir para o trabalho, alguns até perderam o emprego por conta que tinham que voltar para o home office, e então eles enfrentaram essa pedra do caminho com outros meios, por exemplo, o empreendedorismo, né?
Muitas pessoas começaram a fazer seus próprios produtos e vender, então eles tiveram que se aprimorar junto com a tecnologia. Os que se adaptaram e pessoas que acabaram caindo, né? Isso. Pessoas que viram a pedra como obstáculo e outras pessoas que tornaram a pedra um impulso para poder Subir, aprender coisas novas. Uhum. E também podemos associar com o que está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia. E aí, quando iniciou, muitos ucranianos tiveram que sair do seu país, o que foi um grande susto e mudança de vida. Então, muitos poderiam ter desistido, né? Porque podem ter perdido familiar ou não com as mortes que ocorreram lá, né? Mas quando eles deixaram de deixar de viver, eles se enfrentaram a essa pedra, então é uma coisa que a gente pode identificar no poema, assim. Sim, tanto na Ucrânia e Rússia, quanto até o que está acontecendo agora, né, mais recente, no Israel e Palestina, no Oriente Médio. Sempre a humanidade sempre encontra essa pedra no meio do caminho, né, de tempos em tempos. Então, de fato, esse é um dos poemas mais debatidos e peculiares, né, da literatura brasileira, até pela natureza dele, né? Para muitos ele pode ter um sentido bastante aleatório, mas quanto mais você se aprofunda dentro do significado dele, de como o autor escreveu, né, especialmente no contexto da época do parnasianismo, poxa, tem tanto para quanto... Enfim, mais você percebe que o Drummond não quis apenas dar angústia das pessoas que possuem ansiedade de palavras repetidas demasiadas vezes, né? Que ficam naquela angústia de quando repetindo a mesma coisa, da pedra, da pedra, da pedra. Ele quis passar o que ele poderia estar sentindo em um momento de dificuldades, de transtorno, desmotivação, dor, encontrar uma pedra no meio do caminho. Pelo menos é isso que eu e outras pessoas podem pensar. E vocês? Esse poema te impactou de alguma forma? Olha, a área dos comentários é livre para comentários a respeito tanto do nosso episódio de hoje quanto dos textos e assuntos que abordamos. Por favor, opinem e nós nos vemos nos próximos episódios do Olhar da Cotovia. Tchau, tchau. Esperamos vocês, hein? Tchau. Tchau.